Olá, boa noite. Chegando aqui, para mais uma identidade, mais um momento especial de aprendizado, de ouvir histórias impactantes de superação e também saber sobre o grande amor de Deus por nós. Semana só começando, né? Então eu te convido para ficar aqui junto comigo e ouvir uma linda história de alguém que entregou um grande sonho nas mãos de Deus. Ele passou por muita provação, mas recebeu a vitória. E como sempre, gostaria de já começar aqui te oferecendo um presente, o estudo bíblico que vai te ajudar a entender por que você, por exemplo, ouve tanto aqui na Novo Tempo sobre o sábado, o sétimo dia da criação. Os adventistas do sétimo dia creem na santidade e na separação do sábado como um dia especial e porque ele começa, inclusive, após o pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado. São verdades profundas que vão trazer a luz da Bíblia no Antigo e no Novo Testamento para te oferecer conhecimento e vão te trazer muita esperança. Você pode, deixa eu mostrar aqui a revista, Olha, o Sábado da Criação é a revista, um estudo bíblico, em forma de revista. Você pode pedir já o seu no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Ou você pode enviar uma mensagem agora mesmo para a gente também pelo WhatsApp. Anota aí o número, tá aqui no vídeo também. 12 98244 0077. 12 98244 0077. E você vai receber sem custo algum aí no conforto do seu lar. Tudo isso graças aos Anjos da Esperança, que fazem as doações para que a Novo Tempo produza esse tipo de material que transforma vidas. Hoje eu vou receber aqui o Samuel Mateus, um jovem que sonhava desde pequeno em ser um pastor da Igreja Adventista. Ele enfrentou diversos desafios até conseguir passar no vestibular de teologia. Antes disso, ele tentou estudar na Bolívia, mas voltou frustrado e ainda teve um longo caminho de provações a percorrer, mesmo dentro da faculdade, ao voltar para o Brasil. Uma história de fé e dependência de Deus. E a gente confere juntos aqui, logo depois do intervalo. Mas 30 segundinhos e aí já estamos de volta aqui. Já de volta, Identidade Intervalo foi rápido mesmo e eu tô aqui com o Samuel, que veio contar a história de um sonho realizado. Como é bom isso, né? É verdade. Tudo bem, bom. Samuel? Muito obrigado pela Wagner. sua presença. Eu que agradeço, é um privilégio estar aqui. Acho que muita gente passa uma vida com um sonho que foi acalentado e não conseguiu realizar e vive uma vida muito frustrada porque esse sonho acabou não acontecendo. Assim, o seu aconteceu, mas foi batalha em cima de batalha, né? Isso é verdade. Foi um sonho, eu digo na verdade que foi o sonho de Deus, não foi o meu sonho, foi o sonho de Deus. O seu sonho era fazer teologia, ser um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E começou muito cedo, desde criancinha. Era o pastorzinho da classe, o pessoal falava isso e tudo mais. Eu acho até que, para você ter a consciência do que era ser pastor e o que você tinha que estudar, demorou até um tempo, para essa ideia ficar madura de verdade. Eu fui chamado por Deus, eu digo, na minha infância. Eu me batizei com 8 anos, eu cresci na igreja, cresci dando os estudos bíblicos. Com 13 anos eu preenchi a minha primeira ficha de batismo. Então eu cresci envolvido no trabalho na igreja. E desde criança eu sempre senti no meu coração um desejo, um senso de missão. E na minha infância eu cheguei à conclusão que Deus estava me chamando para ser um pastor. Então ali com 8 anos de idade eu já tinha a convicção que quando eu terminasse o ensino médio eu iria fazer teologia. E qual foi a dificuldade? Porque para mim parece tranquilo. Poxa, tá ali, tem a certeza que foi um chamado de Deus, terminou o ensino médio, vamos lá, vamos fazer o vestibular, vamos entrar na faculdade, vamos fazer teologia. Qual foi o primeiro empecilho na realização desse sonho? Olha, dificuldade foram várias, mas eu acredito assim que quando nós confiamos no poder de Deus, Ele abre portas, E a primeira dificuldade foi o vestibular, porque o vestibular na época que eu prestei, ele era muito concorrido para a teologia no NASP, E a primeira vez que eu prestei, eu não passei. Então eu tive a oportunidade de fazer teologia em outro lugar, na Bolívia, na Universidade Adventista de Bolívia. Então eu consegui
ir para a faculdade, para a Bolívia, mas lá também eu passei por outras dificuldades e foram grandes também. Que dificuldades foram essas? A primeira dificuldade foi para chegar lá, porque quando eu fui para lá, para a Bolívia, eu não tinha recursos. Então, eu não fiz uma vaquinha, eu fiz uma vacona, como dizem, né? Então, amigos... Fez um touro. Isso, é verdade. Os amigos, a família. E eu lembro que quando eu fui para lá, a primeira dificuldade foi quando eu me direcionei ao aeroporto. Então, eu fui para lá e eu só tinha o dinheiro da passagem de ida. Eu não tinha o dinheiro da passagem de volta. Então, eu fui para ficar um período longo. Então, quando eu fui para Guarulhos, eu levei 2 malas de 32 quilos, porque eu não sabia quando eu iria retornar. E eu lembro que quando eu cheguei ali no aeroporto, eu me apresentei e a moça ali do balcão, ela disse assim para mim, olha, é o seguinte, você só pode levar 23 quilos, você está com excesso de bagagem e a outra mala você vai ter que pagar R$ 400. Eu coloquei a mão na cabeça e falei assim, moça, eu não tenho, porque eu estou indo para estudar teologia, eu vou estudar para ser um pastor e o dinheiro está contado. E ela disse assim, você tem apenas 23 quilos, então você está agora... Você pode abrir a sua mala e você agora escolhe o que você vai levar e nós estamos aguardando aqui, mas tem que ser rápido. Então, eu comecei ali, juntamente com a minha família, a tirar as coisas, tudo. E depois de algum tempo, um funcionário da companhia, ele parou e falou assim, olha, deixa eu te dizer algo. Vamos despachar os 23 quilos e a outra mala você não vai precisar despachar, que eu vou descer junto com você, mas precisa ser rápido. Então, nós juntamos ali muito rápido. Eu lembro que não deu tempo nem de despedida, porque muitas vezes você chora, né? Que vai ficar um tempo longo. Sim. E nós saímos correndo. E eu lembro que quando eu estava chegando próximo do avião, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, por que você fez isso? E ele falou assim, Samuel, é o seguinte, há 10 anos atrás, eu estava indo para Madrid fazer teologia também. Ele era de outra denominação. E ele falou assim, Samuel, há 10 anos atrás, eu passei a mesma coisa que você está passando hoje. E eu senti no meu coração que eu deveria fazer com você o que fizeram comigo. Então, aquela primeira dificuldade que eu passei, Deus me mostrou, olha, eu estou no controle da sua vida, eu vou abrir portas para você e eu vou ajudar você. Aí você já foi entrando no avião falando, Deus está comigo, Deus e está é esse comigo. o plano, eu vou para a Bolívia, vou me formar em teologia lá e vou ser um pastor da Igreja Adventista. Foi isso mesmo. E chegando lá na Bolívia, como as coisas aconteceram? Aí o plano mudou. Eu lembro que quando eu cheguei lá, as aulas já estavam acontecendo. E eu lembro que eu fiz o vestibular quando eu já estava participando das aulas. Só que quando eu cheguei lá, eu não estava feliz. E eu me perguntava assim, poxa vida, eu estou realizando o meu sonho, mas eu não estou feliz. Sonho com isso desde os meus 8 anos de idade e agora eu estou aqui infeliz. E comecei a conversar com Deus. Desde cedo eu aprendi com a minha mãe, com as minhas avós, a orar. Sempre apresentar para Deus os pedidos que eu tenho dentro do meu coração. E eu converso com Deus assim, às vezes eu estou na rua falando e pessoas já falaram assim, mas Samuel, você fala sozinho? Eu falei, não, porque às vezes eu estou falando com Deus e converso porque nós temos essa intimidade. E eu lembro que eu comecei a andar nas alamedas ali da universidade falando para Deus. Falei, Deus, eu terminei o ensino médio ano passado, eu estou aqui para começar teologia, para ser um pastor, mas eu não estou feliz. Então, Deus, eu peço que o Senhor me responda, porque se o Senhor quer que eu fique aqui, o Senhor vai colocar a felicidade dentro do meu coração. Mas se o Senhor quer que eu volte para o Brasil, eu vou voltar. Mas, Deus, os documentos já estão correndo aqui na secretaria, a matrícula já foi feita, não tenho passagem de volta, eu só vou voltar para o Brasil se o Senhor quiser. E eu lembro que a entrevista foi marcada com o diretor da faculdade, e eu fiz o vestibular ali, depois da entrevista ele fez oração comigo, e quando eu saí da sala dele, veio na minha mente, você vai voltar para o Brasil. E eu comecei a falar para Deus, Deus, não tem como, eu já te falei os empecilhos que tem para voltar. E vinha na minha mente, você vai voltar para o Brasil. E eu lembro que depois dessa conversa com Deus na Alameda, eu abri meu WhatsApp e tinha uma mensagem da minha tia. E ela falou assim, Mateus, já compramos a sua passagem. Volte para o Brasil e vamos realizar o seu sonho de ser pastor juntos aqui. As lágrimas começaram a descer dos olhos e eu entendi que Deus estava pedindo para eu retornar. Não entendia muito bem porque Ele me levou para lá, mas Ele tinha um propósito. E eu voltei aqui para o Brasil e foi outro recomeço, foi um ano assim difícil, porque eu precisava estudar, já era ali para abril e não tinha nada para fazer, não tinha como você entrar em outra graduação. Sim.
E quando eu voltei, Wagner, foi algo assim muito interessante que eu não avisei ninguém. Porque eu tinha me despedido de todo mundo. Dizendo assim, eu vou para a Bolívia, vou... Não sei quando volto. Não sei quando volto. E eu voltei assim com o sentimento que eu estava confiando em Deus, mas eu estava preocupado com o que as pessoas iriam pensar. E eu lembro que eu voltei ali numa sexta-feira e sábado eu fui numa igreja bem distante para não falar para as pessoas porque eu voltei. E eu voltei com a convicção que Deus queria que eu voltasse, só que eu comecei a falar, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu não tenho recursos para fazer outra graduação, eu estou aqui e eu quero que a sua vontade seja feita. E veio na minha mente, ligue para um amigo seu que é pastor de uma igreja perto da minha casa. E liguei para ele e expliquei a situação. E falei assim, pastor, é o seguinte, eu voltei. Ele, como assim você voltou? E expliquei tudo o que aconteceu e falei, pastor, eu preciso da sua ajuda. E ele falou assim, vem aqui na igreja que nós vamos conversar. E no sábado eu fui lá e conversei com ele e falei assim, pastor, não tem mais como entrar numa graduação e eu estou com uma ideia de Deus aqui. Eu quero fazer um cursinho, assim eu me preparo para o vestibular do NASP no final do ano, preparo também para o Enem, que eu quero prestar para o ProUni, para o programa do governo, não é? E eu não tenho recurso para pagar um cursinho. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, Samuel, me dê todos os seus boletos, eu vou pagar o cursinho para você e você me ajuda aqui na minha igreja. Olha que legal. E foi assim uma resposta de Deus que eu entendi que Deus queria que eu voltasse. Só que foi o ano do meu recomeço, de uma sala de teologia na Bolívia para uma sala de cursinho com mais de 120 pessoas que não acreditavam em Deus, que tinham as suas ideias diferentes das minhas. E todos os dias eu estava ali orando a Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim? Uma tremenda escola para alguém que vai fazer teologia e quer falar de Deus para as pessoas, né? Isso Conhecer é verdade. diferentes crenças, diferentes conceitos, diferentes formas de enxergar o mundo. Realmente não era só um pré-vestibular, era uma pré-teologia ali, né? Já sendo feita. Eu quero saber como é que foi realmente fazer o vestibular aqui no Brasil de novo. Eu sei que tem uma viagem para o México que também mexeu muito com você. A gente vai fazer só uma paradinha para o intervalo, tá bom? Tudo e a bem. gente volta já. Vamos lá, vamos para o intervalo e vamos entender todas as nuances no caminho até o sonho realizado. Intervalo rápido e a gente já volta. A gente já está aqui de volta, a gente hoje está conversando aqui com o Samuel. Samuel tinha o sonho desde criança de fazer teologia. Foram muitos empecilhos, diferentes possibilidades, não conseguiu no Brasil, foi para a Bolívia, voltou da Bolívia porque entendeu que o propósito de Deus era fazer teologia no Brasil. E aí estava lutando para conseguir realizar esse sonho, porque o vestibular de teologia aqui no Brasil é extremamente concorrido, né? A gente está falando do NASP Engenheiro Coelho, no estado de São Paulo. E aí você foi fazer cursinho para conseguir melhorar o seu desempenho lá no vestibular e estava numa sala ali repleta de pessoas, cada um querendo um curso diferente e você ali na realização do seu sonho em teologia. Como é que foi esse período? Como é que foi voltar a estudar, né, aquelas matérias vistas ali no ensino médio? Eu digo, Wagner, que foi um recomeço de Deus para a minha vida. Então, eu estudava de segunda a sexta no cursinho e sábado e domingo eu ajudava esse pastor. Então, eu estudava de manhã, almoçava, à tarde tinha uns plantões, levava o terno na bolsa e tem um shopping próximo ali da igreja, me trocava no banheiro do shopping e ia pregar à noite. Isso eu fiz por muito tempo. Então, foi um ano que Deus foi me ensinando e foi me ajudando, foi me mostrando e foi um crescimento. Crescimento para os estudos, mas crescimento no ministério também. Então, foram se passando os meses e nas férias teve a Campal, que é um acampamento de jovens e foi para todo o estado de São Paulo, que foi no NASP, Campus Engenheiro Coelho. E eu fui para esse acampamento. E quando eu entrei no NASP, eu sonhava estar ali naquele lugar. E eu conversava com Deus, falei assim, Deus, eu conversava com o Senhor nas Alamedas da Bolívia, agora eu estou conversando com o Senhor nas Alamedas aqui do NASP. E eu andava ali no NASP e eu falava para Deus, Deus, me traga para este lugar no próximo ano, eu quero ficar aqui, eu quero estudar aqui, eu estou estudando para isso. E após a programação, no último dia, um pastor, ele fez uma linda pregação e ele, no final, foi usado por Deus para falar comigo. E ele disse assim, os sonhos de Deus irão se realizar.
Deus vai realizar os seus sonhos. Então eu parei, olhei para o céu e falei assim, Deus, eu estou no lugar que eu quero que o Senhor realize o meu sonho. E jejuei 8 sextas-feiras e um sábado para o vestibular, orando a Deus, jejuando para que Deus me ajudasse. E eu lembro que quando eu fiz o vestibular, Wagner, eu senti o Espírito Santo fazendo a prova comigo. E eu fiz o vestibular, eu também fiz o Enem, tive um maravilhoso desempenho no Enem, e o resultado foi que eu fui aprovado no vestibular. E como foi quando você abriu, recebeu essa notícia? Não sei se você pesquisou na internet, se você ligou, se você foi lá e viu num mural, mas como foi receber? Eu lembro que eu comecei a chorar e eu lembro que minha mãe me disse uma frase maravilhosa. Eu sabia que Deus ia te honrar. Então foi um sentimento assim muito gratificante. E Deus me honrou e teve outras coisas que aconteceram também, mas ali foi a confirmação que Deus estava me mostrando. O seu sonho vai ser realizado aqui. Que legal. Agora, me conta sobre esse convite que você recebeu para ir até o México, falar para jovens. E como isso foi também uma coisa muito impactante aí para o teu ministério? Eu sempre preguei, sempre amei pregar. E no meu ensino médio, eu estudei no Colégio NASP, ali em São Paulo, e eu me desenvolvi na pregação e todos os finais de semana eu pregava em alguma igreja. E dentro deste meio, do meu ensino médio, eu conheci um amigo no Facebook, esses grupos de adventista que tem pessoas do mundo inteiro. E fiz amizade com esse amigo mexicano. E eu lembro que ele me mandou uma mensagem, depois que eu fiz amizade com ele, falou assim, olha, Samuel, eu estou indo aí no Brasil. E eu estou indo para o Capão Redondo, é onde eu moro. Eu coloquei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus, o que o mexicano vai fazer aqui no Capão Redondo? E ele disse assim, olha, eu quero te conhecer. Eu falei assim, olha, é o seguinte, esse final de semana eu vou pregar no litoral sul de São Paulo, eu não vou estar aqui, mas se você quiser ir comigo, nós vamos juntos. E eu lembro que ele foi comigo e ele cantou nesse dia em espanhol na minha pregação, sentou e me assistiu pregar. E no final do sermão ele disse assim para mim, Samuel, você vai lá na minha igreja, no México, fazer uma semana de oração. Os jovens de lá precisam ouvir essa mensagem que você pregou aqui hoje. E eu disse assim, isso nunca vai acontecer. Primeiro que eu estou no 3º ano do ensino médio, eu não tenho teologia, eu não sou nada perto de tantos pregadores para ir até lá. E ele levou a sério, eu não tinha levado a sério. E o ano passou. E dentro deste interim, de tudo que aconteceu, do meu recomeço, eu recebo uma ligação dele dizendo assim, Samuel, é o seguinte, foi aprovado aqui pela comissão da igreja a sua vinda aqui para o México. Você vai vir fazer a semana de oração aqui. Mas é o seguinte, Samuel, tem como você vir 30 dias antes? Porque você vai estudar o espanhol, nós temos uma professora aqui que vai dar aulas para você, você vem 30 dias antes, prega os outros 10 dias e depois você volta para o Brasil e nós fechamos esse trabalho maravilhoso aqui. E eu fiquei assim maravilhado, surpreso. E sensacional. Sensacional, e não acreditava, e não contei para ninguém, porque eu não acreditava que ia dar certo, porque eu já estava nessa briga comigo mesmo, né? Será que eu vou passar no vestibular e se eu não for? E eles estariam me recebendo lá já como estudante de teologia do NASP. Você já tinha feito o vestibular, mas ainda estava aguardando essa resposta. Estava aguardando a resposta. E eu passei no vestibular, e depois que eu passei no vestibular, eles compraram a passagem para viajar no final do ano. Isso foi em dezembro e as aulas do NASP iriam começar em fevereiro. Eu fiz uma oração e falei assim, Deus, é o seguinte, eu sou um menino, me senti como Davi. O Senhor está me levando para o outro lado, praticamente do mundo, para pregar o Evangelho. E Deus, é o seguinte, eu vou passar 40 dias lá, mas dentro de 40 dias eu preciso que o Senhor resolva o meu milagre aqui. Eu vou me preocupar com as suas coisas e peço ao Deus que o Senhor se preocupe com as minhas coisas. E se passaram 39 dias, estudei espanhol, fiz a semana de oração, foi maravilhoso, uma bênção. E meu milagre não tinha vindo ainda. Eu fui dormir, 4 horas de diferença, e acordei para outro dia para ir ao aeroporto. Sim. E quando eu acordei, a primeira notificação do meu celular, quando eu abri ali pela manhã, era a mensagem da minha mãe. E a mensagem era a seguinte, meu filho, o NASP acabou de ligar para você fazer a sua matrícula. Depois de 40 dias que eu tinha pedido para Deus, Deus atendeu o meu pedido. E aí chegou lá, como é que estava? Estava tudo certo? Estava com dinheiro no bolso para pagar o semestre inteiro? Tudo tranquilo? E ela falou assim, Mateus, é o seguinte,
além do NASP, a bênção foi dobrada. Além do NASP ligar, já tem um empresário que vai pagar a sua matrícula. Então eu fui para o aeroporto feliz da vida, glorificando a Deus, falando, Deus, muito obrigado, porque eu vou voltar para o NASP, já tenho dinheiro da matrícula, porque eu não tinha recursos também, eu iria pela fé. E eu lembro que quando eu voltei, minha mãe foi me buscar em Guarulhos, ela falou assim, Mateus, eu tenho outra notícia para você. O empresário disse que não vai te ajudar mais. E lembra que eu te disse da vaquinha, da vacona, fizemos outra novamente. E eu lembro que eu tinha que me apresentar no NASP depois de alguns dias depois que eu tinha retornado. E chegou o dia de ir para o NASP. Primeiro, eu não tinha como ir para lá. E Deus logo de manhã atendeu a minha oração. Um amigo meu me ligou e falou assim, Mateus, quero te dar um presente. Quero levar você para o NASP. E eu pensei assim, Deus, o Senhor já está trabalhando. É o dia que eu preciso ir. Você não vai precisar pagar gasolina, pedágio, nada. Eu estou indo aí na sua casa. E ele morava um pouco longe. Eu falei assim, amigo, é o seguinte, espera um pouco, porque Deus precisa prover só mais um pouquinho para nós irmos para o NASP. E as horas se passaram e nada. Me aprontei, coloquei o meu sapato, as malas estavam prontas, faltava um valor de R$500 e eu me ajoelhei no meio da minha sala. Levantei a quantia que eu tinha para o céu e falei assim, Deus, aqui está o que o Senhor proveu. Mas é o seguinte, ó Pai, eu preciso ir para o NASP hoje. Eu preciso me apresentar lá hoje. Então, Deus, eu te peço que o Senhor possa prover, ó Deus, esse valor que está faltando. Eu estou pronto, as malas estão prontas, eu confio em Ti e peço que nesse momento a Tua intervenção divina possa acontecer. Eu lembro que quando eu terminei a oração eu estava bem emocionado e veio na minha mente para eu entrar em contato com uma amiga e disse, minha amiga, é o seguinte, eu preciso ir para o NASP hoje, mas está faltando um valor de R$500, você pode me ajudar? Ela falou assim, Samuel, estou correndo para o banco para mandar 200. E quando eu estava digitando para agradecer ela, veio a notificação do WhatsApp, que às vezes aparece em cima, de uma amiga minha, outra amiga, dizendo assim, Samuel, estou enviando R$300 para você. Assunto resolvido, os R$500 tinham sido providos. Liguei para o meu amigo e disse, pode vir, porque nós vamos para o NASP. Hoje, com o sonho realizado, tendo feito o seu curso, tendo cursado no Brasil como você queria e tudo mais, qual é o sentimento de ter esse sonho junto com Deus, em parceria com Deus, e Ele ter feito da melhor maneira possível e hoje esse sentimento de eu sou um pastor como desejei desde a infância? O Deus que realiza sonhos, Ele sempre está ao nosso lado, Ele não nos desampara. E eu acredito também que Deus, Ele sempre ouve as nossas orações, Ele sempre está disposto, porque Deus, Ele é o doador. E quando nós pedimos para Deus atender a nossa oração, nós estamos convocando o nosso Pai Celestial a fazer uma das coisas que Ele mais ama no universo, que é abençoar os seus filhos. E eu voltei para o NASP, e no meio do NASP, ali cursando teologia, Deus, Ele veio no meu coração e falou assim, eu preciso realizar outro sonho que você tem. Eu sempre amei jornalismo, sempre amei comunicação. E o NASP, eu amo muito aquele lugar. E o NASP, ele deu uma oportunidade para todos os estudantes de teologia cursar outra faculdade, com uma porcentagem de desconto. E eu pensei, agora eu posso realizar o meu sonho de fazer jornalismo. E eu lembro que eu cheguei para um amigo meu feliz da vida e falei assim, meu amigo, é o seguinte, você está vendo a oportunidade que o NASP deu? Vamos fazer outro curso? Olha, eu estou pensando em fazer jornalismo, eu não sei que curso você quer fazer. Ele olhou para mim e falou assim, mas poxa vida, você não tem dinheiro para pagar nem teologia, como você vai pagar jornalismo? E eu falei assim, Deus, essa voz não vem de Ti. Eu sei que o Senhor pode ajudar a realizar o meu sonho. E eu lembro que eu entrei ali na faculdade de jornalismo e vou concluir jornalismo este ano. E foi uma luta muito grande, 3 anos cursando, 2 cursos ao mesmo tempo, pela manhã e pela noite. Mas, para a honra e glória de Deus, Deus me ajudou, sempre esteve comigo. Nunca tive DP em nenhuma matéria de teologia, tirei 10 no meu TCC de teologia. Olha só. Vou concluir jornalismo esse ano também. E também nunca tive DP em jornalismo e sempre grato a Deus porque Ele sempre foi a minha força. Muito legal ouvir toda essa história das tuas conquistas e de como você foi enfrentando com Deus e em oração as dificuldades. Excelente. Muito obrigado, Samuel, e que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando agora o seu ministério como pastor, um pastor também formado daqui a pouco em comunicação, e tenho certeza que isso vai agregar muito, que Deus sempre te acompanhe fazendo diferença na vida das pessoas que passarem aí pelo teu ministério. Muito obrigado, Wagner. Eu só tenho uma frase para encerrar esse programa ao longo desta jornada.
Eu digo que ao longo dessa vida de teologia e jornalismo, Deus ele não somente abriu o mar, ele secou. E Deus sempre vai abrir o mar para aqueles que se colocam à disposição para o ministério. Amém. Muito obrigado, olha só, você também que ficou com a gente, acompanhando a realização desse sonho aqui do Samuel, né? A gente se encontra amanhã de novo às 11h30 da noite. Até lá, tchau, tchau.